invasivo na Justiça Carioca com relação à situação do recurso da 777 Partners. Hoje será um dia aí de suspense. Será que a 777 Partners vai juntar aos autos a representação dos responsáveis pela 777 Carioca aqui no Brasil? A gente vai falar muito nessa questão e o que isso pode implicar caso a 777 venha juntar essa representação ou não. O Pedrinho ontem que confidenciou ao Roger Flores que anda muito preocupado aí com o destino do Vasco da Gama no tocante financeiro. Mas a gente tem notícias boas aí com relação à situação de renovação de contrato, né? Sinal feliz, sim, o nosso bravo Ryan encaminhando a renovação com o Vasco, e hoje o GE trouxe novidades sobre a renovação de contrato com o Léo Jardim. E eu já antecipo para você, chance zero do Vasco da Gama perder aí o Léo Jardim a custo zero. E mais, a gente vai falar aqui sobre essa situação envolvendo o mercado da bola, como que está essa situação envolvendo aí o Daverson. Claro, tudo referente à premiação aí, o calendário da Copa Sul-Americana, assim como a preparação do Vasco da Gama para o jogo aí contra a equipe do Santos de Neymar no dia 30 de março, perfeito? Eu peço a você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever, venha fazer parte da nossa família, mas me permita aí pedir a Deus para te abençoar, te dar uma quarta-feira aí repleta de realizações. Vamos começar aqui falando sobre essa situação do Vasco aí na Copa Sul-Americana. Ontem chamou muito a atenção que a Conmebol fez a divulgação aí das datas dos jogos do Vasco da Gama. Conforme a gente tinha dito para vocês, né, o Vasco no turno faz um jogo fora e dois no Rio de Janeiro, e depois o Vasco da Gama faz dois fora e encerra aqui no Rio de Janeiro. Então a gente vai dividir com vocês aí a situação com relação à data, certo? Vamos colocar aqui para vocês, perfeito? Então, o seguinte, o Vasco, primeira rodada, o Vasco vai jogar contra o Melgar, o Vasco vai ao Peru, em Arequipa, né, uma altitude de 2.500 metros, no dia 2 de abril, jogo às 19 horas, com transmissão do Paramount, né? Na segunda rodada, com transmissão aí da ESPN e da Disney+, o Vasco joga aí com Puerto Cabello, perfeito, lá da Venezuela, jogo no Rio. Depois, no dia 22, o Vasco da Gama joga simplesmente contra o Lanús, aqui em São Januário também. A quarta rodada vai acontecer no dia 7 de maio, certo? Também com transmissão da ESPN e da Disney, né? O Vasco visita o Puerto Cabello, depois o Vasco visita no dia 13 de maio aí a equipe do Lanús, né? Esse jogo vai ter transmissão, inclusive, do SBT, e o Vasco fecha no dia do meu aniversário, dia 27 de maio, contra a equipe do Melgar. Perfeito? O seguinte, o que chamou muito a atenção, que a gente provavelmente vai ter mudanças nessa situação aí desses jogos. Por quê? A Conmebol colocou o jogo referente à segunda rodada
da Libertadores e da Sul-Americana no mesmo dia aqui no Rio de Janeiro, que o Flamengo vai enfrentar o Central Córdoba, o Vasco da Gama vai enfrentar o Puerto Cabello. Esse jogo que vai acontecer às 21h30. Então, não tem como ter um jogo com as duas maiores torcidas do Brasil, certo? Com essa, vamos dizer, com essa dimensão aí de duas competições internacionais. Pode haver mudança. Bom, agora a gente fala aí sobre a situação do Campeonato Brasileiro, porque o Vasco da Gama segue a sua preparação. A tendência é que o Vasco da Gama venha fazer aí ainda jogos, treinos aí, e o seguinte, a gente pode ter aí duas mudanças aí com relação à equipe que ganhou do Maricá por 4-2, né? A gente sempre faz a ressalva que o time titular perdeu, mas, assim, a entrada do o Felipe Coutinho está treinando normalmente, tá? Assim como a situação da entrada do Paulinho no lugar do Jair, tá? Informação importante também, o Titi, o Adson estarão disponíveis aí e vão acrescentar bastante ao nosso treinador. Pois bem, o seguinte, vamos falar aqui sobre renovação de contrato, porque após o Vasco ter encaminhado a renovação de contrato com o Ryan, certo, até dezembro de 2026, uma multa rescisória aí, gigante, milionária, né? O seguinte, a gente teve um informativo do GE, o qual deixou a gente muito tranquilo com relação à situação do Léo Jardim. Por quê? O Vasco fez uma proposta para o Léo Jardim agora no mês de janeiro. Só que existe uma cláusula no contrato do Léo Jardim, certo? Que simplesmente, se ele bater aí 60% dos jogos em 2025, ele automaticamente estende o contrato com o Vasco da Gama até 2026, perfeito? Até dezembro de 2026. O Léo Jardim que vai bater essa meta aí sem problema nenhum, né? No primeiro ano dele, ele jogou 47 das 53 partidas, né? O Vasco da Gama, aí 88%. Aí em 2024, ele jogou 59 jogos dos 61 que o Vasco da Gama disputou. Então, o Léo Jardim aí, risco zero de deixar o Vasco da Gama a 0,800. Isso é muito importante para os gigantes da colina. E o Vasco aguarda aí a resposta do Léo Jardim, independentemente disso, para fazer o anúncio aí da renovação de contrato, que a princípio iria até 2028, com um gatilho para ser renovado até 2029, caso o atleta bata metas aí, perfeito? Então a gente também vai colocar aqui com fonte para você, torcedor vascaíno, certo? Então tá aí, ó, contrato do Léo Jardim tem cláusula que dá ao Vasco opção de renovação automática até o fim de 2026, tá? Agora a gente vai falar sobre essa situação do mercado da bola aí, sobre a situação envolvendo o jogador Davidson, porque o Davidson tem uma proposta aí muito vantajosa, milionária aí do Fortaleza, mas ele pediu ao Atlético Mineiro para dar a resposta só na sexta-feira, perfeito? Só na sexta-feira. Então, assim, é uma proposta aí de 3 anos de contrato, com um jogador que tem 33 anos, altamente vantajosa, né, essa proposta, para ele ganhar R$ 700 mil. A gente fica na expectativa para que o Vasco possa aí furar o olho da equipe do Fortaleza e contratar o Davidson. O Vasco tem interesse, mas o Vasco tem que agir rápido nessa situação, porque sexta-feira aí termina aí o prazo aí do Davidson, né, do Atlético. Eles têm que responder ao Fortaleza, perfeito? Então a gente também vai colocar aqui com fonte essa situação aqui,
tá? Que o próprio CEO ontem do Fortaleza, o Paes, falou aí sobre essa situação do Daverson. Vamos colocar aqui para você, torcedor Cruz Maltino, perfeito? Então, é o seguinte, cara, espero que dê tudo certo aí para o Vascão da Gama, certo? A gente está colocando aqui para você a, a fonte, e, enquanto isso, a gente vai falar aqui também, para a gente ganhar tempo, sobre a situação do julgamento hoje aí, envolvendo a 777 Partners e o Vasco da Gama, perfeito? Porque hoje é o último dia para a 777 Partners apresentar à Justiça Carioca a situação aí inerente à representação. Caso a 777 não apresente hoje os representantes da 777 Carioca aqui no Brasil, o Vasco da Gama aí vai ter o recurso aí da empresa da 777 não será apreciado. Perfeito? Então a gente fica atento também com relação a isso, porque pode ser o dia aí da liberdade do Vasco aí, né? Alguns clubes aí, pode irritar um monte de gente, mas alguns clubes aí já conseguiram se desvincular, sim, da 777 Partners, perfeito? Então, ficou faltando a gente colocar a situação aqui inerente, né, ao Daverson. A gente vai colocar para você, torcedor do Vasco. Então, tá aí, ó, a fonte, né, com relação ao Daverson, né, o senhor do Atlético, perdão, do Fortaleza detalhou ontem a negociação, né, e o Fortaleza deseja contar com o Daverson, mas o Galo, a pedido do Daverson, ficou de responder até sexta-feira, tá? Vamos torcer para que tudo venha a dar certo aí para o gigante da colina nesse dia que promete e promete muito. Deixe a sua opinião sobre o vídeo aí nos comentários, que Deus possa abençoar a sua vida, perfeito? E se inscrevam aí no nosso canal. Valeu, muito obrigado.